Saudações de Moçambique e a todos que acompanham-nos. Sejam bem-vindos a esta edição do Debate Internacional, todos os sábados aqui na FTV, quando são pontualmente 14 horas e 30 minutos, trazemos o essencial do debate da pauta mediática internacional. Todos os sábados trazemos convidados, comentadores, analistas, personalidades que têm estado a trazer um acrescido valor ao debate sobre aquilo que ocorre fora de portas. E não vai ser, portanto, esta semana, exceção a esta regra, que é conversar e trazer elementos bastante interessantes, importantes no que diz respeito à pauta mediática internacional. Vou saudar aos nossos convidados, vou começar mesmo lá ao fim. Tanto Gabriel Ngomane, saudações, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, cumprimentar o telespectador, dizer que estamos aqui para poder discernir aquilo que são os últimos acontecimentos a nível internacional, que não nos deixam sempre de nos encher de surpresa. Exato. Muito bem, Jaime Saia, obrigado, saudações, boa tarde. Boa tarde, Evaristo, boa tarde, colegas, boa tarde, nossos telespectadores, que neste momento estão bem atentos para acompanhar, neste caso, o nosso debate. Exato. Temos, portanto, o Gabriel e o Jaime já são prata de casa, já estão aqui já há algum tempo. Temos hoje um estreante que vai estar aqui também conosco, portanto, Alves Mulunco. Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vindo de forma reiterada, tendo em conta que é o primeiro dia que está aqui conosco. Boa tarde a todos, boa tarde a si, boa tarde aos meus companheiros aqui do painel. Estamos aqui para trazer essa informação. Sim, eu só vou pedir um pouco que liguei o microfone, acho que já está. Muito bem, pode puxar aí. Acho que sim, creio que já estão a criar. Sim, exato, pode. Boa tarde a todos que se encontram aqui presentes. Parece-me que, desculpas, Alves, há um sinal de que já está. Acredito que alguma situação vai ter a oportunidade de poder mudar. Agora sim, parece-me que já estamos bem. Ainda não? Exato. Posso? Muito bem, eu depois vou dar mesmo para saudar-nos. Parece-me que por causa da estreia o microfone ainda não está habituado com o seu... ainda não está sincronizado consigo, mas daqui a pouco vai estar sincronizado. Muito bem, vamos, portanto, abordar. Parece-me que há condições para que o Alves possa saudar-nos. Pode sim, agora sim. Boa tarde a todos que nos acompanham a partir de casa. Estamos aqui para fazer as nossas análises sobre aquilo que é o panorama internacional, os últimos acontecimentos da semana. Exato, muito obrigado. Efetivamente, esta semana que estamos a analisar, completam 3, portanto, aliás, são tanto, já é o 6º mês, se a memória não me traiçoa, já não é o 6º mês, são 3 meses da guerra, portanto, na Ucrânia. Vamos analisar a relação a estes dados. Portanto, esta semana, vou começar por Singomano, parece-me que há passos. Zelensky pela 3ª vez apareceu a dizer que está preparado, está pronto para conversar com Vladimir Putin relativamente à situação ucraniana. Quero saber de si, é a 3ª vez e parece-me que do Kremlin não temos estado a ouvir uma contraproposta. As negociações não estamos a ouvir muita coisa sobre as negociações, quais são os resultados. Como é que avalia esta possibilidade deste encontro? É possível este encontro? Há espaço para este encontro do ponto de vista daquilo que já se passou até então? Bem, o que posso dizer é que são passados 3 meses e, de forma surpreendente, a diplomacia dá a impressão que falhou redondamente. Exato. Nós tivemos alguma esperança quando a Turquia apareceu com as propostas de mediação e, de facto, com aquela força toda, mas dá a impressão que não há uma vontade política por parte do Ocidente de avançar por esta via. Não sei porquê, porque, veja, enquanto a Turquia avançava, surgiu aquela situação da Suécia e Finlândia querer aderir à NATO. Certo. E isso puxou as atenções da Turquia para outros assuntos que não são de interesse da Rússia, né? Porque uma das exigências da Turquia para poder aceitar
porque a condição é que todos membros, Estados, 27 membros dos Estados da União Europeia, devem concordar. Quer dizer, tem que ser unanimidade. E há um que está aqui a chantagear. Uma das exigências é receber os sistemas antimísseis F-35 americanos. Quer dizer, ao entrar nessa discussão, este indivíduo, este país já não é neutro para a Rússia. Quer dizer, perde aquilo que seria a legitimidade para continuar a mediar assim este conflito. Então, é a grande esperança que nós tínhamos, que estamos a ver, que está agorrada. Agora, 3 meses do lado da Ucrânia, o que nós ouvimos foi fazer espécie de um balanço, que são 3.000 mísseis de ataque russos que foram direcionados a seu país, eles vão continuar a resistir porque não tem outra saída. E do lado da Rússia dizerem que, olha, nós abrandamos os ataques por causa de corredores humanitários que fomos apelados pelas Nações Unidas e percebemos que dentro daquilo que é a razoabilidade de uma guerra atual, certo, tínhamos que ceder, mas que nós vamos continuar com os nossos objetivos. Quer dizer, estamos a ver aqui uma situação de continuação de declaração de guerra. Né? Os Estados russos, o caso do Kursk, que é o mais próximo da Ucrânia, continuam a manter o alerta amarelo, né? Porque a Ucrânia também passou a atacar diretamente alguns estados vizinhos, aliás, províncias vizinhas da Rússia, e aqueles estão no redor da Rússia, aliás, da Ucrânia, emitiram alertas amarelos. Certo. Então, esses alertas foram renovados, o que quer dizer que o escalar da guerra continua. Certo. Então, o que aqui posso dizer é que estamos decepcionados, porque a diplomacia ocidental parece que quer continuar a luta. E como é que vai terminar esta luta? Com a destruição total das infraestruturas da Ucrânia. Quer dizer, certo, é nesse momento que a Ucrânia vai fazer a rendição, porque a Rússia é que está a atacar. O outro está sendo destruído. É claro que vai se escondendo num bunker e outro, mas ao fim, se esta luta continuar até final do ano, a Ucrânia estará totalmente destruída. Porque apesar de parecer que ainda as cidades são escombros, quer dizer que não há produção, as fábricas estão todas paradas. Então eu acho que a diplomacia é que devia ganhar força neste momento para podermos sair disto. Muito bem. Jaime, qual é a sua opinião em relação a isto? A questão fundamental agora é: há espaço mesmo para esta conversa entre Zelensky e Putin? Bom, conforme mencionou que o Zelensky já apareceu várias vezes a dizer que está aberto, neste caso, para negociar com Putin. Eu penso que o Zelensky já está a cair na conta da razão, porque ele já deveria ter conversado com Putin há muito tempo, mas como quis ouvir o Ocidente, porque também importa referir que se o Zelensky chegou ao poder porque o Ocidente financiou a campanha dele para ele chegar ao poder, para poder, neste caso, responder os interesses do Ocidente. Certo. Agora, ele ao manifestar essa pretensão de querer conversar com o Vladimir Putin, é uma estratégia também, porque está a ver que, neste caso, a Ucrânia está sendo destruída. Porque o que está a acontecer neste momento na Ucrânia está-se a verificar uma guerra por procuração, em que, na verdade, quem está a combater neste momento é a Ucrânia com a Rússia. Mas a Ucrânia está sendo usada como escudo, neste caso do Ocidente, das grandes potências, que tem toda a necessidade, tem toda a vontade de derrubar a Rússia. Recordo-me ontem, quando estive a acompanhar o noticiário, o chanceler alemão a dizer que não, a Rússia não pode sair vitoriosa desta guerra. Então, o que se verifica neste momento, há uma vontade incansável de a Rússia não sair vitoriosa nesta guerra. E não ficando vitoriosa a Rússia, que impactos isso poderia ter? Bom, eu penso que a Rússia, neste momento, por causa da sua hegemonia militar, não vai aceitar ser derrotado naquela guerra. Pode usar outras alternativas que neste momento ainda se encontram na gaveta, porque qualquer um que for a trazer aqui certas hipóteses apenas serão especulações.
Então, acredito que no momento oportuno a Rússia terá que demonstrar a sua capacidade. Aliás, não porque a Rússia não tenha capacidade. A Rússia, se está a tomar a guerra na Ucrânia, está a tomar aquele rumo, é porque a Rússia não está a usar toda a sua capacidade de força. Porque quando olha para a Ucrânia, olha um irmão mais novo, até há dias, o Vladimir Putin o disse que quando olha para a Ucrânia, Bielorrússia, são irmãos. Portanto, a Rússia, se quisesse, mesmo em um dia, já teria tomado toda a Ucrânia. Muito bem. Alves, está aqui este cenário todo. Há um dado interessante que surgiu esta semana. O líder checheno, Kadyrov, muito próximo a Vladimir Putin, ameaçou a Polónia de que poderá, logo a seguir a Polónia, logo a seguir a Ucrânia, a Chechênia, vai atacar a Polónia. Isto por causa do apoio que a Polónia tem estado a prestar à Ucrânia. Como é que olha para estas declarações do líder checheno, olhando na perspectiva de que ele é um aliado próximo a Vladimir Putin? Aliás, os chechenos têm seus militares, têm o seu grupo que está a combater também na Ucrânia. Será, portanto, palavra de próprio Kadyrov ou será também por procuração de Vladimir Putin? Acha que teria Kadyrov capacidade de poder ameaçar a Polónia? Bem, olhando para essa situação, percebe-se logo a priori que, se antes era um apoio verbal, agora os Estados estão a querer partir para um apoio material. Por quê? Porque percebeu-se, no princípio, que o Ocidente vinha fazendo um apoio verbal, vinha sancionando a Rússia e vinha apelando à Rússia para que parasse com a invasão à Ucrânia. Mas, com o tempo, o próprio Ocidente mudou de estratégia. Em vez de fazer apelações e continuar com as sanções, porque viu a ineficácia desses dois itens da diplomacia, partiu também para ajuda material. E neste ponto da ajuda material, eles começaram a inserir armamento na Ucrânia. Então, os Estados aliados ao Putin também sentem essa questão de querer fazer o mesmo, têm a vontade de querer fazer o mesmo, ao perceber-se que a Polónia ela está em prontidão para ajudar o seu vizinho, a Ucrânia. Eles também começam a se posicionar contra a Polónia, demonstrando que nós estamos deste lado, nós estamos no silêncio, também a qualquer momento podemos chegar ao seu território, porque aquele que você quer lutar contra ele no território do nosso estado vizinho, que é a Ucrânia, é o nosso aliado, e é um aliado natural. Mas Alves, olhando para o fato de que a Ucrânia não é a Polónia, a Polónia é membro da NATO. Exato. Atacar um membro da NATO é, portanto, buscar guerra com os restantes membros da NATO. Esta posição da Chechênia, a minha questão, volta a dizer, esta capacidade, esta coragem, será efetivamente, a minha questão é da própria Chechênia, como tal, não, tem capacidade a Chechênia de atacar a Polónia? Eu acho que é uma questão provocativa. Por quê? A NATO ela nunca foi posta à prova. Então, este é um momento de ela ser posta à prova. E ao ser colocada à prova, a NATO, como ela é composta por vários Estados liberais, alguns Estados não vão entrar no conflito. Por quê? Por causa da opinião pública interna. Porque alguns países não concordam. O povo tem uma opinião sobre a invasão à Ucrânia. Então, esta é uma forma de cutucar uma Polónia que pode servir como pólvora. Exato. Para colocar à prova esta NATO, que há muito tempo tem um poder adormecido. Muito bem. Muito obrigado. Volto de novo assim, portanto, Ngomane. Falou da situação do empecilho que é a Turquia nas negociações, portanto, da adesão da Finlândia e da Suécia. A minha questão tem a ver com o fato de que emissários da Finlândia dirigiram-se esta semana também para convencer Erdogan. E Erdogan terá dito, antes que eles pudessem viajar, terá avisado que seria uma visita infrutífera por causa deste apoio que supostamente é dado
aquilo que o Erdogan chama de terroristas, portanto, que estão a esconder-se na Finlândia. Mas a Finlândia terá garantido que não está a apoiar nenhum nesta reunião com a diplomacia, portanto, com o mais alto nível na Turquia, terá garantido a Finlândia que não está a apoiar nenhum movimento subversivo contra o regime, portanto, turco. E mesmo assim, acha que poderá ser possível a Finlândia e a Suécia conseguirem convencer a Turquia para poder permitir a sua adesão? Acha que é possível, é frutífera, ou haverá aqui uma situação de cedências possíveis? Bem, é o que eu aqui falei. A Turquia está aqui a tentar lavar roupa suja e apanhar uma oportunidade única para poder resolver problemas não resolvidos. É preciso perceber uma coisa, é que a OTAN, para ser membro da OTAN, não precisa ser necessariamente um país europeu. É por isso que os Estados Unidos fazem parte. Mas tem que ter interesses muito próximos. Quer dizer, Moçambique não vai ser membro da OTAN, acredito, China não vai e tantos outros. A Turquia é um país europeu, mas a Turquia sempre dividiu opiniões. É por isso que a Turquia é membro da OTAN, mas não é membro da União Europeia. Certo. É estranho, porque todos os membros da OTAN, tirando os Estados Unidos, são países europeus. Então, os países da Europa estão divididos em relação à entrada da Turquia. Quer dizer, fizeram uma série de exigências, mas um dos problemas que a Turquia tem com aqueles países é que tem um movimento curdo, né? Separatista curdo, que anda ali, acha que tem territórios no Iraque, tem território na Síria, tem parte do território na Turquia. Mas este mesmo movimento curdo, sobretudo, tem um PKK, quer dizer, o Partido dos Trabalhadores Curdos, baseado na própria Turquia. Também tem aqueles curdos iraquianos que ajudaram o regime ocidental a bater o Estado Islâmico. Aliás, aqueles que combateram com o Estado Islâmico, apoiados pelos americanos. Então, é por isso que o Ocidente olha esses curdos como um povo que está a reivindicar valores reais e genuínos. Enquanto dentro da Turquia, portanto, esses partidos são considerados partidos de terroristas. Então, este é um problema, porque a Turquia exige que sejam entregues as chefias do movimento PKK. E também o que aconteceu é que a Turquia, tendo feito um acordo, sendo membro da NATO, foi comprar armas russas, quer dizer, foi comprar os sistemas de antiaéreos russos, né? Acho que deve ser S-400, se não me recordo, se não me esqueço, aliás. Então, isto criou problemas, quer dizer, ele já é membro da NATO, está a comprar armas russas porque acha que são melhores do que os antimísseis Patriot dos Estados Unidos, que são aqueles que todos os membros têm, aliás, as bases americanas, são os antimísseis, o sistema antimísseis confiados dos membros. Então, o que aqui quero tentar dizer é que há aqui um problema. Os americanos vão ter que ceder em relação às exigências da Turquia e a Turquia também vai ter que ceder em relação às exigências a fazer a esses dois países. Quer dizer, aqui, porque o bloco do Ocidente quer esses dois países, né? Portanto, também vão aumentar as contribuições na OTAN, que os Estados Unidos são os maiores financiadores, tanto a Finlândia como a Suécia são países muito desenvolvidos e ricos. Então, aqui há de haver uma negociação. O problema é que o que me fez trazer aqui a Turquia é que a Turquia também era o headmaster das negociações. Por quê? Não estou a ver outro país ali como neutral para a Rússia, que seja válido para a Rússia dentro da União Europeia, que possa encabeçar negociações. Tirando a Ucrânia neste momento. A China tem aquela sua política de neutralidade, de silêncio, porque diríamos que a China podia ter essa legitimidade. Certo. Portanto, esta é que é a preocupação. Mas em relação à entrada da Suécia e Finlândia, por fim vão entrar, porque o Ocidente vão apertar, os Estados Unidos também têm uma carta, né, na manga sobre a Turquia, vão fazer a sua pressão política, cedo ou tarde acabarão entrando, mas haverá cedências. É o que eu acho que vai acontecer. Exato. Bom, Sim, eu penso que neste momento
tanto Erdogan como Suécia e Finlândia estão numa situação muito complicada. Porque neste momento Erdogan diz que não pode aceitar os terroristas. A referir Finlândia e Suécia, por quê? Ele tem a percepção de que eles estão a financiar, nesse caso, os curdos. Mas também temos um outro fator muito importante. A relação entre Erdogan e a NATO não é saudável, desde que houve tentativa de golpe de Estado fracassado. Porque Erdogan acusa, neste caso, os Estados Unidos de terem, aliás, de financiar, neste caso, aqueles movimentos e também de não querer extraditar o Fethullah Gulen, que também é tido como um grande aliado, neste caso, dos curdos. Então, aqui há uma grande confusão que nos próximos dias acredito que teremos mais detalhes para trazermos. Olhando que a premissa das relações internacionais mesmo baseiam-se nos interesses. É exatamente isso. Estes interesses não poderão sobrepor-se sobre estas pequenas barreiras. Exatamente. Aqui pode prevalecer, neste caso, a negociação. Satisfazer os meus interesses para também satisfazer os seus interesses. Mas atenção, há um aspecto muito importante. Porque o Erdogan tem uma relação muito próxima com Vladimir Putin. E já disse que não vai abrir a mão da sua amizade com Vladimir Putin. Exato. Alves, esta semana também, esta sexta-feira, portanto, bem recente a informação, os Estados Unidos voltaram a acionar o mecanismo de apoio através de foguetes, de roquetes de longo alcance que vão ser enviados, comunicaram que vão enviar este armamento para a Rússia, aliás, para a Ucrânia, para apoiar, portanto, a Ucrânia. Como é que olha para esta situação? Estamos numa situação em que as vozes do mundo levantam-se contra a questão da guerra. Alguns setores mais, até os setores que eram tidos como mais amenos, mais light, como se diz, achavam que a situação da guerra, a tendência era para diminuir a guerra. Dar mais armamento à Ucrânia não é colocar mais achas à fogueira, vindo dos Estados Unidos. Bem, o maior objetivo do Ocidente na guerra, na invasão à Rússia, na invasão da Ucrânia, é prolongar a guerra. Por quê? Ao prolongar a guerra, eles têm a ideia de que podem fragilizar a Rússia. Porque a Rússia, eles, com as sanções que aplicaram à Rússia, eles percebem que não tem capacidade econômica para sustentar uma guerra por um longo período. Então, mantendo uma Ucrânia na frente do combate, eles têm essa ideia de que podem prolongar. Mas há um ponto que eles estão a ignorar, é que a Ucrânia já não tem capital humano para fazer frente ao capital humano da Rússia. O contingente ucraniano era reduzido em relação ao contingente russo. E neste momento já está muito mais reduzido. Temos visto homens ucranianos a se renderem no campo de batalha. Então, esses sinais são uma demonstração clara do que temos no teatro das operações. Mas os Estados Unidos também são um Estado supercapitalista. Esta é uma oportunidade de venda de armamentos e também de publicidade. É uma oportunidade única daqueles senhores de guerra, dos norte-americanos, que têm as indústrias de fabrico de armamento, tirarem as suas cartadas para os outros Estados, começarem a ver que há uma existência de um determinado tipo de armamento e, se calhar, nós podemos fazer uma aquisição. Neste momento, o Ngomano estava aqui a dizer que é um pouco complicado termos um mediador. Na sua ótica, qual país estaria em melhores condições? Entidade ou personalidade? Poderia ser consensual, poderia ser aceitável para mediar esta crise ucraniana? Ou já não há espaço, efetivamente, para haver uma mediação? Espaço sempre existe. Exato. Temos que ter sempre um espaço para ter a operação diplomática. Mas, neste momento, pelo posicionamento de cada Estado, se calhar a China seja o Estado mais indicado para poder mediar esse conflito. Exato. Diríamos que, tendo em conta estas dificuldades, poderíamos aceitar, esta questão é para cada um de nós, se eu dissesse que
estamos num período de crise da diplomacia. Este fracasso de ter encontrado até a altura consensos. Estou a falar do ponto de vista das instituições que, devido ao seu papel global, deviam intervir, a ONU, por exemplo, ou de países que efetivamente estão na balança dos poderes. Mesmo assim, está a ser difícil encontrar. Estaríamos numa situação da crise da diplomacia internacional. Eu acho que estamos numa situação de uma falha diplomática. Por quê? Os Estados estavam habituados a mediar conflitos entre Estados de média envergadura. Mas, neste momento, nós temos uma Rússia. A Rússia tem um assento no Conselho de Segurança. A Rússia é, supostamente, a potência militar, a maior potência militar que temos a nível internacional. Então, há muitas dificuldades em tomar posições, em mediar, em trazer uma diplomacia eficaz quando se trata de uma Rússia ou se tratássemos dos Estados Unidos. Exato. Jaime. Bom, eu tenho uma outra leitura, porque é preciso também dizer que a ONU, neste caso, é manipulado pelo Ocidente. Então, neste momento a ONU tem que estar a acompanhar todos os passos daquilo que é a agenda do Ocidente na Ucrânia, que na verdade não é ir pela via diplomática, mas sim entreter, neste caso, a Ucrânia, como se estivessem a ajudar a Ucrânia, quando efetivamente estão para vender o seu armamento, porque também a economia norte-americana funciona na base da especulação. Devem vender aqueles armamentos para entulhar, neste caso, a Ucrânia de dívidas. Exato. Portanto, para si é uma questão de entretenimento, aqui não há uma... Não existe nenhuma vontade da parte do Ocidente para resolver. Da ONU, porque se houvesse, não estariam a financiar armamento. A única coisa que deveria lhes preocupar neste momento é, na verdade, criar mecanismos e soluções para que se possa ultrapassar, neste caso, aquele conflito. Estando-se demonstrando falhos, Ngomane, os pressupostos básicos da negociação internacional ao nível da diplomacia. Volto a reiterar a questão, a repetir. Estamos numa situação de crise. Este exemplo. Estaríamos mesmo, efetivamente, numa situação de crise daquilo que é a diplomacia internacional. Bem, como estava a falar aqui o doutor, eu concordo, porque é uma das coisas aqui que deixamos passar, mas que é muito importante dizer, é que o maior comprador de armas dentro da indústria de armamentos nos Estados Unidos é o próprio governo americano. Então, quando há guerras, de facto, há uma grande evolução dentro desta indústria. É uma indústria muito forte dentro da política externa norte-americana. Para quem estudou geopolítica e geoestratégia, sabe o quanto esses grupos de pressão são muito, tanto do lado dos republicanos como do lado dos democratas. Agora, só para terminar em relação a esta Turquia, que a situação do Fethullah Gulen ficou encostada porque na altura a Turquia tinha pena de morte. E dentro da Constituição norte-americana, apesar de eles terem estados lá com penas de morte, ele estando preso num estado ou estando exilado num estado que não tem pena de morte, não faz extradição. Este estado não aceita, porque os Estados Unidos são uma confederação, mas cada estado tem suas leis. Então não devolve para um país onde há pena de morte. Aliás, a pena de morte na Turquia era uma das discussões, era uma das exigências para a entrada na União Europeia. Essa foi uma das razões, por isso que a discussão da extradição dele acabou caindo por terra. Ficaram essas questões de armamentos em que a Turquia pagou, depois os Estados Unidos não transferiram porque comprou da Rússia o armamento. Agora, vindo para a questão da diplomacia, a China, porque a guerra começa a 24 de fevereiro, mas nós recordamos que a Rússia entregou uma carta de exigências. Certo. Tinha, acho que acima de 20 pontos. Aquelas exigências giram em torno da NATO, não em torno da Ucrânia. Quer dizer, nem fala praticamente da Ucrânia. Fala da NATO, quer dizer, e vai buscar assuntos antigos, depois de acordos de Minsk. Então, são essas exigências que diz que a Rússia diz que quer ver cumpridas como condição de parar esta guerra. Quer dizer, em princípio, porque é aquilo que provocou a guerra. Então, se isso que provocou a guerra, significa que sem isso é que pararia a guerra. Agora,
O que aqui é interessante é que quem pode decidir em relação àquelas exigências são os Estados Unidos. Na verdade, aqui, a assinatura final, entre aspas, do cessar-fogo vai ser entre Rússia e Estados Unidos, não entre Rússia e Ucrânia. Mas é preciso passar da Ucrânia, é preciso passar destes mediadores. A China não pode, porque a China agora está na rota de colisão com os Estados Unidos em relação ao Taiwan. Então, se nós metemos China aqui como negociador, sabendo que o Ocidente está a reboque dos Estados Unidos, a OTAN está a reboque dos Estados Unidos, não há espaço. Se calhar a gente saltasse para o Japão. Mas o Japão, sabemos, as políticas de Japão e Alemanha, portanto, são de financiar a Ucrânia. É por isso que, em termos de negociação, um bom negociador é aquele que é neutro. Porque na negociação eu posso entrar a saber que eu tenho algo a ganhar. Então não sou bom negociador. Quer dizer, tem que entrar um que está impoluto das relações. Sim, e infelizmente é que distanca as partes. É que a hegemonia dos países é ditada pela sua política externa e pela sua capacidade financeira. Porque certo. diríamos que a África é que tem países praticamente neutros nesse processo, mas por causa da sua condição hegemônica a nível internacional, não são elegíveis. Neste momento estamos com crise de negociador. Quem é o negociador? Muito bem. Bom, há um dado muito importante... Muito rapidamente, para entrarmos logo para o segundo tema, mas Jaime, consigo. Tá bom. Há um dado muito importante que até a própria União Europeia não está a trazer assim à tona neste momento acerca da pretensão da Turquia à adesão à União Europeia. Um dos aspectos que faz com que a União Europeia não aceite, neste caso, a Turquia, é porque a Turquia é um país vasto, que dá acesso à Ásia, dá acesso à Europa, à África. E também é um país que usa leis islâmicas, enquanto que os europeus são cristãos. Então, eles não querem essa mistura, porque querem, neste caso, conservar os valores cristãos. Mas numa situação em que estamos a ver a Europa cada vez mais a islamizar-se, há este discurso homofóbico em algum momento, principalmente dos países, dos grupos ultranacionalistas, que têm uma postura muito séria, severa. Poderia fazer sentido esta premissa, olhando mesmo que a Europa, depois de acolher tem estado a ter uma política de acolhimento, às vezes, de nações que são islâmicas, ou poderia fazer algum sentido esta premissa ou não, ou se calhar é um ponto de vista que esteja fora daquilo que é a cogitação? Bom, eu penso que a Europa, como um continente, precisa de manter a sua postura de um continente muito responsável. Portanto, ao adotar essa estratégia de acolher, neste caso, alguns que são dessa linhagem islâmica, é, na verdade, querer criar uma imagem de uma boa Europa, quando, na verdade, tem outros objetivos. Razão pela qual, neste momento, não está a aceitar a adesão, neste caso da Turquia, à União Europeia. Seriam quais estes objetivos, por exemplo, de receber estes? Era ficar bem bonito na fotografia só? É por aí mesmo. Muito bem. Muito rapidamente, não sei se tem algum assunto sobre este primeiro tema, Alves, mesmo para fechar. Portanto, vou pedir aqui o nosso colega, portanto, para podermos avançar, o Ercílio, acredito que sim, que está aí do outro lado, para podermos avançar para o nosso segundo tema. E falando disto, esta semana também, ainda neste assunto, Joe Biden fez um périplo por alguns países da Ásia e lançou em vigor aviso de que, em caso, Alves, isso para si, a primeira questão, em caso da China, tanto atacar Taiwan, os Estados Unidos estarão dispostos a defender esta ilha. Portanto, como é que avalia este discurso de Joe Biden, um presidente que manteve-se até agora, do ponto de vista de linguagem belicista, um pouco moderado, e hoje aparece com esta posição verbal? Que ilações podemos tirar desta posição de Biden? Este é o segundo pronunciamento do Biden após ascender ao poder relativamente ao assunto de Taiwan, assumindo uma posição clara quanto ao assunto China-Taiwan. Certo.
Mas também há que recuar, no final da Segunda Guerra Mundial, um general norte-americano de nome Douglas é que cedeu o Taiwan à China. Por quê? Com a rendição do Japão, o Japão estava a controlar o Taiwan. Com a sua rendição, ele comunica à China que a China pode meter as suas tropas em Taiwan para ocupar o seu território. Certo. Neste tempo, eles ainda assumiam que aquele território pertencia à China. Mas, anos depois, isso muda. Por quê? Há a ascensão de Mao Tse-tung ao poder. Com a ascensão de Mao Tse-tung ao poder, o grupo que governava a China saiu da China diretamente para a ilha. Eles ficaram a controlar lá a ilha. A China também, por sua vez, não tem razões de queixa, porque durante muito tempo ficou sem uma administração direta do Taiwan, apenas com expressões verbais que só terminaram por aí. Uma administração material como tal, eles não tiveram. Então, para mim, é um pouco complicado um chefe do Estado, a nível de Biden, trazer esse tipo de comentário. Se a China invadir o Taiwan, nós vamos responder militarmente. Ou seja, está a dar a entender que se tivermos uma situação igual à da Ucrânia, nós vamos fazer diferente com o que está a acontecer na Ucrânia. Aqui haverá uma colisão direta. Para mim, este tipo de pronunciamento cheira um pouco a declaração de guerra. Exato. E esta semana, já, logo depois desta suposta declaração de guerra aqui avançada pelo Alves, houve uma resposta à medida por parte da China. A China terá posicionado no sentido de que Biden não pode subestimar, portanto, o povo russo, a determinação do povo russo, esta que foi, parafraseando a posição mesmo de Taiwan. Esta resposta, como é que encara, depois desta... Estaremos aqui perante uma escalada, pelo menos verbal até agora, entre a China e os Estados Unidos da América? De facto, há uma tensão muito forte neste caso entre os Estados Unidos, China e a Rússia. Até que eles fizeram um ensaio de aviões de guerra, neste caso a China e a Rússia. Na verdade, para demonstrar, neste caso, aos Estados Unidos e mesmo alguns países da região que não, nós temos uma aliança muito forte. E qualquer ameaça que for acontecer aqui, qualquer estado que for atacado, nós podemos, na verdade, contra-atacar. E, na verdade, esse pronunciamento também do Biden é uma tentativa de querer voltar a reconstruir, neste caso, a influência que, com a liderança, neste caso de Trump, tinha se rompido. Neste caso, a relação transatlântica. Certo. Então, é uma estratégia que ele está a tentar criar, porque os Estados Unidos, eles sempre querem criar influências em todas as regiões. Vale dizer que só na Coreia do Sul, até 2017, tinha uma base com 17 mil soldados. Exato. E a China, portanto, Ngomane, realizou também esta semana, portanto, logo depois destas declarações, realizou exercícios militares próximo, portanto, a Taiwan. Acredita que é uma provocação? É uma forma de também avisar, olha, nós estamos aqui, temos esta capacidade, como é que olha para este posicionamento? Para além de verbal, realizou alguns exercícios militares próximos a Taiwan, a China. Bem, nós aqui, acho que num programa passado aqui mesmo, falamos um bocadinho desse assunto. Certo. E eu recordo que teria dito que a guerra não será entre China e Taiwan. Sim. Seria entre China e Estados Unidos. Primeiro porque Taiwan é uma ilha muito pequenininha, que quando estamos a lutar com um território pequenino, aparentemente é muito fácil vencer, porque vamos destruir, quer dizer, com muita facilidade. Por isso, países com territórios vastos são muito difíceis de atacar. O caso da Rússia, você ataca a Rússia, tem que andar 10 mil quilômetros dentro do território inimigo, você não conhece, você não sai de lá. Portanto, enquanto Taiwan é uma ilha pequenina. O que diria? É que os Estados Unidos foram tomando, como dizemos, posições daquilo que é proximidade do mar da China.
Portanto, os Estados Unidos têm ali ao lado bases fortes nas Filipinas, tem bases agora neste acordo de AUKUS entre Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, que é uma zona continental enorme. Portanto, criaram espécie de uma pequena subnato ali. Tudo isto é visando a China. Então, o que a China também faz é unir-se à Rússia e fazer exercícios no Mar da China como uma forma... E o Mar da China está ali ao lado de Taiwan, quer dizer, Taiwan está ali ao lado, quer dizer, praticamente no Mar da China. Então, isto é para mostrar, é uma demonstração de força. Agora, em relação a Taiwan, nós sabemos que Taiwan é resultado da Guerra Fria, né? Tanto a Coreia do Norte, o que aconteceu, Taiwan e China é aquilo que aconteceu com a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que, portanto, havendo aquela luta entre os países liberais, tanto democráticos, neste caso, que são os americanos, com a ideologia comunista, né, promoveram guerras internas e o povo ficou dividido. Quer dizer, aqueles que aceitaram o comunismo foram para a Coreia do Norte, os que não aceitaram foram para a Coreia do Sul. Aliás, nem os que aceitaram, é que aquilo foi mesmo dividido. Que, vocês aí são do comunismo, a partir de hoje, aqui é uma fronteira, nós cá somos do... O que acontece é que Mao Tse-tung venceu aqueles que não queriam o comunismo e fugiram para as ilhas de Taiwan e formaram uma nova república apoiada pelos Estados Unidos, que curiosamente desenvolveu-se muito. A Coreia do Sul também, por ironia do destino, apoiada também pelo Ocidente, desenvolveu-se muito, enquanto as outras nações foram virando nações bélicas, quer dizer, foram trabalhando, o caso da Coreia do Norte, só para fabricar armamento, por estar na situação em que está. Enfim, e sempre olhando os Estados Unidos com extremismo, quer dizer. Então, ali o que está a acontecer, de momento, é que a China vai se unir à Rússia. Quer dizer, é um aliado natural da Rússia e vão aumentar a sua presença, as suas manobras no Mar da China como uma forma de mostrar que, olha, Taiwan, por natureza, faz parte da China, como Hong Kong, né? Tanto ficou na administração dos britânicos após a Segunda Guerra Mundial, mas também faz parte da China. Agora, o que de facto é complicado é pegar um país que desde 1950 e tal é democrático e querer trazer talvez para o comunismo, porque apesar de China ser um sistema misto, é comunista, né? Em termos de aquilo que se diz orientação política, em comunismo, de mercado aberto, né? Mercado aberto. Então, aqui é essa situação que eu vejo ali de posicionamento de forças. Muito bem. Portanto, Alves, desde que Joe Biden assumiu o cargo, são 3 vezes que vendeu material militar a Taiwan. Na semana passada dávamos conta de que há um conjunto de aviões que foram solicitados, aliás, material bélico diverso, incluindo aviões, que Taiwan terá solicitado para 2023, devido à guerra na Rússia e a Ucrânia. Devido à guerra na Ucrânia, os Estados Unidos mostraram-se capazes de poder trazer este material. Ou seja, já é um dado corrente. Desde 2020, Joe Biden, por 3 vezes, autorizou a venda de equipamento militar a Taiwan. Um número um pouco superior em relação às anteriores administrações num curto espaço de tempo. E a questão que se olha de Joe Biden é a sua ausência neste conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia, do ponto de vista daquele papel que tinha no mundo, dos Estados Unidos como país no mundo, e parece que está muito virado para a questão da China. Alguns analistas acreditam assim. Olha, da mesma forma que Joe Biden efetivamente quer diminuir a influência chinesa, está mais preocupado com o crescimento da China do que a situação da Rússia? Bem, o presidente que nós tivemos, que estava muito preocupado com o crescimento da China, era o Trump. O Trump, quando esteve no poder, ele ignorou muitos tratados militares que os Estados Unidos tinham com os outros estados. Ele focou-se mais em questões econômicas. A questão das manobras no Mar do Sul da China, o Trump chegou a dizer que é muito dispendioso, não vamos continuar a apostar nessas manobras. Então, praticamente cessaram por algum momento. Mas com a chegada do presidente Biden, ele tem demonstrado que o seu braço militar é que tem mais tom na sua diplomacia. Por quê?
o assunto de Taiwan, a China tem um pressuposto básico. No dia que vocês declararem-se independentes, dia seguinte eu estarei a entrar. Então, enquanto Taiwan permanece como Taiwan, sem reconhecimento internacional como Estado, a China não vai invadir. Mas no dia que tal coisa se efetivar, a China estará lá. Então, estamos aqui numa situação em que estamos numa tensão. Não sabemos se vamos para frente ou vamos para trás. Quanto à questão de venda de armamento do presidente Biden, é um presidente que o negócio de armamento, o seu braço militar, a sua diplomacia militar está muito presente em toda a Europa. Ele recuperou todas as bases que existiam lá, que estavam muito adormecidas no tempo do presidente Trump. Tanto que a sua base que se encontrava perto do mar da Coreia do Sul estava no tempo do presidente Trump inativa. Tanto que a Coreia do Norte tinha cessado em 2018 os seus ensaios nucleares. Mas agora, com a reativação da base, a Coreia do Norte veio e fez um novo ensaio, e de alta magnitude. Então, estamos perante a uma situação de resposta de alguns estados naquela região que, como estava adormecido, então nós nos mantínhamos calados. Mas como agora se levanta, nós também vamos nos levantar. Quanto à questão da Rússia, face à resposta dos Estados Unidos, eu acho que não é um pouco claro afirmar que os Estados Unidos não está presente no conflito. Os Estados Unidos está lá, só não está lá de forma física. Mas os Estados Unidos, em termos de ideias, em termos de armamento, o armamento que está sendo usado no conflito é um armamento norte-americano. Tanto que a maior dificuldade que os soldados ucranianos têm enfrentado é saber manusear esse armamento em curto espaço de tempo para poder ir ao teatro de operações. Muito bem, muito obrigado. Vamos, mesmo por causa do tempo, correr para o nosso último ponto, que vai fechar o nosso programa para o dia de hoje, que vai ser o nosso terceiro e último tema, tanto escolhido para podermos avançar sobre ele. Voltamos de novo à questão da Coreia do Norte. Mais uma semana, mais um míssil. Nunca se recordavam em tão curto espaço de tempo que tenham sido lançados tantos mísseis quanto foram lançados até agora. Qual é a mensagem, Jaime, do regime de Pyongyang em relação a esta questão de lançamento de mísseis? E depois vamos ver que os mísseis são lançados numa semana em que Joe Biden está na Ásia. Sim. Portanto, o que é que podemos inferir desta situação? Bom, primeiro, porque o Joe Biden visitou a Coreia do Sul. E agora a Coreia do Sul elegeu um novo presidente, que na verdade pouco se sabe do seu percurso, da sua forma de atuação. Então, o Kim Jong-un, neste caso, está a tentar deixar uma mensagem muito clara para a Coreia do Sul e para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, como tem uma base, até que neste caso a Coreia do Norte pode não atacar diretamente aos Estados Unidos, mas atacar, neste caso, a base dos Estados Unidos que está na Coreia do Sul. E também é uma forma de querer manter, neste caso, a sua posição. E já disse abertamente que, caso ele for atacado, vai usar armas nucleares. Então, é uma mensagem muito clara para os Estados Unidos e também para a região. E o fato disto acontecer nesta altura, não estará também a transmitir uma mensagem? Portanto, Joe Biden está na Ásia, visitou, não deixou que ele saísse para poder mostrar esta capacidade. Nós estaremos a ter uma outra mensagem de que os Estados Unidos está cada vez mais... Os países estão a começar a perder medo dos Estados Unidos da América como uma potência militar internacional. Bom, primeiro porque um Estado com armas nucleares não pode ser atacado, porque pode contra-atacar. Então, o Pyongyang, ao demonstrar aquela força, está a deixar uma mensagem de que nós existimos aqui.
Não, vocês não podem nos atacar, porque nós temos uma capacidade muito clara, neste caso, de contra-atacar. E acredito que o Biden pode trazer, na verdade, um outro tipo de argumento, dizendo que não, pode atacar a Coreia do Norte, mas efetivamente isso não vai acontecer. Exato. Goman, quando ascendeu ao poder, voltamos, já tivemos essa discussão aqui, vamos efetivamente sempre que for oportuno recordar. Nós tivemos, questionamos qual é efetivamente a visão da política externa norte-americana, o incorporamento desta visão da política externa norte-americana no Biden. Nós estamos a compreender efetivamente onde é que Biden pretende chegar, como é que ele olha para as relações internacionais. Não estamos a sentir aquele peso como aconteceu com o seu antecessor, portanto, Donald Trump, que esteve claro a sua posição com a Coreia do Norte. Biden, neste momento, está em condições como é que acha que é visto no Concerto das Nações no que diz respeito à situação da Coreia do Norte de forma particular? Ainda não temos aí um grande posicionamento de Joe Biden. O que é que pode significar este silêncio, ou pelo menos esta dinâmica diferente de poder tratar este assunto da Coreia do Norte relativamente aos seus antecessores, ao seu antecessor Donald Trump? Bem, eu ia dizer para Donald Trump porque teve uma política radical, né? Não é o único, né? Já houve tantos, mas em termos recentes, o Donald Trump, tirando o George Bush, que tinha justificação, foi atacado pela Al-Qaeda, tinha que, de facto, até ignorar o Conselho de Segurança das Nações Unidas para atacar outros países. Mas o Trump tinha traçado uma política de hostilidade direta contra a China e uma política de aproximação com a Rússia e de uma negociação direta com a Coreia do Norte. Esta é que era e depois uma contenção de fundos em relação a investimentos em países do terceiro mundo. Portanto, poucas ajudas para ONGs e também redução de custos militares. É por isso que o Trump trouxe de volta militares que estavam no Iraque e, quer dizer, não na totalidade, mas a maioria, né? Determinou trazer todos de volta os que estavam no Afeganistão, quer dizer, deixar zero praticamente no Afeganistão, que mais tarde foi o Biden, porque ele não conseguiu se reeleger, que acabou seguindo essa. Agora, o Biden, concretamente, mantém a política de hostilidade à China. Portanto, o Biden apropriou-se de algumas políticas de Trump. Ele continua com... Nós estivemos em televisões a dizer que o Biden é o grande diplomata, ficou quase 30 anos no Senado, a ser reeleito aqui, já representou o chefe de Estado, já substituiu o secretário-geral. É um diplomata por excelência, mas, portanto, não chega aos pés do, por exemplo, do Bill Clinton, não chega aos pés do Obama, em termos de diplomacia, embora eles também tiveram os seus percalços. Então, ele continuou com uma política de hostilidade em relação à China, e uma política de silêncio em relação à Coreia do Norte. Por quê? Porque, se for a ver, o Trump foi o primeiro presidente norte-americano a pisar o território norte-coreano. Claro, foi ali na divisão, ele pisou ali e o outro pisou este lado, que é a Coreia do Sul, mas foi o primeiro presidente americano a pisar. Significa que estavam empenhados em negociações para chegar a um consenso. Mas o que é que nos ressalvou? Parece que a Coreia do Norte é que estava muito interessada em chegar a um acordo. E quando a Coreia do Norte demonstra isto e vê que os americanos têm avanços e recuos, ele usa a ameaça militar. Porque o que é ameaça para os americanos? É ter ogivas nucleares e ter mísseis intercontinentais. Quer dizer, a América, como dizemos, não ataca um Estado que sabe que pode contra-atacar diretamente e causar danos em território americano. Certo. É que a política está tudo ligado. Por que desta guerra usando a Ucrânia? Porque a Ucrânia está sendo usada. Porque os Estados Unidos teve a sorte e a visão, nessa altura, de comprar o Alasca da Rússia. E o Alasca tem muito petróleo. E no médio prazo está a fazer ensaio porque quer substituir os russos na venda do petróleo no mercado europeu. Esta é a grande razão desta guerra. Exato. E a Rússia percebeu isso tarde.
Porque ele foi sendo polido e achando que, olha, estamos a entrar para novas negociações aqui, tinha seus representantes na NATO. Agora, a Coreia do Norte está a perceber que aqueles avanços que tinha conseguido com o Trump, parece que já não tem pernas para andar. Quer dizer, é tipo, entrou um novo presidente, todos aqueles avanços foram água abaixo. E não só. Por um lado, a Coreia do Norte vive de apoios americanos, sei que nós não sabemos, de dinheiro norte-americano, a partir de chantagens. Quer dizer, não vamos esquecer isso. Porque sempre que ele lança um míssil, os americanos vão lá e dão dinheiro. Nunca vieram nos dizer aqui. Porque ele diz, olha, eu uso esta tecnologia para quê? Para fins benéficos e não fins, portanto, militares. Então, para eu poder desativar o avanço desta tecnologia, eu preciso de dinheiro. E os americanos dão o dinheiro. Exato. Yeah. Muito bem. Para si também, Elvis, este lançamento foram 3 mísseis. Portanto, um deles é considerado míssil intercontinental. Portanto, já com capacidade para percorrer várias distâncias. Esta mudança, ou esta adoção desta postura já de lançar um míssil intercontinental, é mesmo para pressionar ou também para mostrar capacidade de força da própria Coreia do Norte? Bem, é assim, tecnicamente, os Estados têm um software próprio para fazer um ensaio virtual de mísseis, antes de poder projetar os mesmos. Só que o que acontece, devido às sanções, a Coreia do Norte não tem meios para conseguir um software para fazer este ensaio virtual. Então, a Coreia do Norte tem que fazer em campo prático. Então, ela vem fazendo esses ensaios até conseguir aquilo que é a sua pretensão de um míssil balístico que consiga atingir pelo menos a Flórida, que está muito próximo da Ásia. Mas também a crescente ameaça é que já tem capacidade de atingir o Japão. Então, os Estados Unidos têm que começar a se desdobrar para poder proteger o Japão, porque a administração militar do Japão não está nas mãos dos japoneses, está nas mãos norte-americanas. A mesma coisa acontece na Coreia do Sul. Então, um ataque ou um míssil para um desses 2 estados é uma agressão que quem precisa responder é os Estados Unidos. Exato. Muito bem, muito obrigado, prezados comentadores aqui do nosso programa. Gostaria de deixar 30 segundos só para as últimas considerações. Começo por si mesmo, Alves. Pode despedir-se dos nossos internautas e telespectadores. Bem, em primeiro lugar, agradecer pelo convite e dizer aos telespectadores que até uma próxima ocasião. Muito obrigado. Jaime? Bom, o que eu tenho de dizer é que temos de continuar a acompanhar, neste caso, a dinâmica da política internacional. É verdade que nos próximos dias ainda vamos acompanhar muita coisa que, na verdade, vai nos ajudar, neste caso, a trazermos aqui alguns subsídios que vão ajudar, neste caso, os nossos telespectadores. Muito obrigado. Tanto Ngomane também. Bem, eu vou aproveitar dizer que eu iria apelar ao bloco da SADC. Não vou falar de toda a África, porque a África não está interligada, ainda é um continente subdesenvolvido, mas tem sub-regiões, sobretudo da SADC, para aproveitar esta oportunidade para os nossos dirigentes, em vez de se encontrarem, tomar café, tomarem whisky, pagos pelos nossos impostos, discutirem o que é que podem fazer para produzirem cereais, porque nós temos terras férteis com essa capacidade. Não faz sentido que nós andamos a dizer que não temos cereais porque a guerra na Ucrânia, a guerra na Rússia. Nós podemos produzir localmente. Exato. Muito obrigado. Um repto lançado aqui pelo nosso comentador Ngomane em relação à questão do custo elevado de cereais, que é o mote da possibilidade de aumento do preço de pão, pelo menos, ao nível interno, nos próximos dias. Aliás, este já a guerra russo-ucraniana tem sido levantada como uma das razões para que tal fato possivelmente venha a ocorrer. É o ponto final do nosso programa para este sábado. Queremos agradecer a sua presença, quero agradecer a cada um dos nossos comentadores por ter estado aqui conosco e poder partilhar o seu contributo para o crescimento do debate frutífero sobre as questões internacionais. Costumamos dizer que não é tudo, é um contributo
e gostaríamos também que o prezado internauta telespectador pudesse contribuir para compreender os fatos da política internacional, aquilo que são também as relações internacionais. Foi um prazer imenso estar contigo. Continue a acompanhar a restante programação da FTV, aqui neste canal que cresce cada dia e que traz diversas informações de utilidade para toda a nação, para aqueles que estão aqui dentro e aqueles que estão fora. Boa tarde, bom final de semana.